O que é hipnose de verdade? Porque quando a gente fala de hipnose, a gente realmente pensa. Tanto que quando você chegou, eu falei, o Ale vai imitar uma galinha. Olha lá, ele já tá imitando, entendeu? Eu acho que é interessante você se apresenta pra galera, fala quem é você e explica um pouco o que é a... Hipnose. Ele já esqueceu. Vamos lá, esquece. Não, brincadeira. Não olha muito pra ele, amor. Mas, pessoal, muita gente faz essa pergunta. O que é hipnose? E essa é uma pergunta que chega a ser até polêmica em relação a próprias pessoas que estudam hipnose há mais de 10 anos. Porque existem diferentes explicações para uma mesma palavra. Inclusive, neurologicamente falando. Eu tenho pós-graduação em neurociência, eu também sou apaixonado pela mente humana, eu vim da área da psicologia, eu me formei em psicologia antes, e a definição que eu acredito ser hipnose, aquilo que eu considero a hipnose, principalmente essa hipnose moderna, e que tem a ver com o processo de autoconhecimento, de transformação, que eu chamei de transformacional, pelo conceito de ser usado para ajudar no processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano, eu considero ser usar a comunicação para criar uma realidade. Como assim, Romani? Usar a comunicação para criar uma realidade. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos lá. Você tem certeza, quem está assistindo aí, quem aqui já procurou a chave do carro com a chave na mão? Comenta aqui pra gente. Ou até o celular falando no celular. Não, melhor é o óculos aqui. O óculos, usando o óculos. Ou às vezes, a gente tá, se for parar para pensar, às vezes a gente jura que deixei essa caneca aqui, a caneca... Ela tava aqui do lado, a gente tá procurando a caneca na mesa e ela tá na nossa frente, a gente não vê. Quem já passou por essa sensação? Esse é um exemplo de como a nossa comunicação, a nossa sugestão prévia altera a nossa percepção de mundo. A nossa percepção é construída através dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. E através dos 5 sentidos a gente percebe o mundo. Quando nós alteramos a comunicação, e comunicação não é só a fala. Às vezes tem essa confusão também. Então eu falo e eu altero a comunicação, fui hipnotizado. Não é só a fala. A fala é um dos pontos da comunicação, mas a comunicação também acontece de forma interna. Os meus pensamentos, aquilo que eu acredito sobre mim. Um outro exemplo prático é... Quem está assistindo aí, eu tenho certeza que esse vai ter muita gente, porque eu trabalho com isso, então eu sei. Quem está assistindo aí que já teve uma sensação de perda de controle. Talvez o coração comece a acelerar, a boca começa a ficar seca, a sensação parece que eu vou ter um infarto. Às vezes vai até no médico e fala, cara, mas você não tem nada. Quem já passou por essa sensação? Às vezes até acordando no meio da noite. Isso é o chamado ataque de pânico. E se for parar para pensar, isso é um processo hipnótico também. A pessoa, ninguém faz isso porque quer. Ninguém escolhe sentir depressão, ninguém escolhe sentir pânico, ninguém escolhe sentir uma dor crônica, uma enxaqueca. Isso está diretamente ligado com a nossa comunicação. E quando eu digo comunicação, não é apenas pensamento. Como assim? Pode ser pensamento também. Mas pode ser a nossa fisionomia, a minha fisiologia. Pode ser o que eu estou falando sem perceber, eu vou conduzindo a um estado hipnótico. E pode ser até o ambiente externo me hipnotiza. Ele comunica comigo algo. Um exemplo prático disso daqui... Se aqui no ambiente externo eu percebesse que, sei lá, o teto vai desmoronar, a minha reação fisiológica se altera. Então, o ambiente me hipnotiza, o que eu falo me hipnotiza, o que eu estou vendo me hipnotiza, aquilo que eu penso me hipnotiza. E hipnose é muito mais do que só a ideia de pensar, nossa, come uma cebola, vamos comer fingir que é uma galinha. Eu ainda quero muito ver o Ale fingindo que é uma galinha. Essa ideia, eu acredito muito mais em... Nós vivemos em um estado hipnótico, nós fomos hipnotizados, e o objetivo dentro de um processo de autoconhecimento, com terapia, entendendo mais sobre desenvolvimento humano, é sair do estado de hipnose que eu estou para entrar em um novo estado de hipnose mais congruente com aquilo que faz bem para a minha vida. Um exemplo, uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, poder entender mais sobre as próprias emoções, os próprios sentimentos, para sair do estado hipnótico que ela se encontrava antes. Ela estava se hipnotizando, sem perceber. E às vezes gatilho simples. Pode ser um ambiente, levava uma informação, não é consciente, sem perceber, o corpo reage. Não é nem um pensamento. Por quê?
Porque se fosse só um pensamento consciente, a pessoa ia pensar diferente, mas ela não consegue. É no corpo, na hora que vê ela já tá reagindo. Da mesma forma, uma pessoa que tá sentindo depressão. Isso muda a fisiologia dela. Mas o interessante é que se eu fui hipnotizado para entrar em um estado que não tá legal para mim, eu posso ser hipnotizado de forma positiva para entrar em novos estados que vão estar mais congruentes com a vida que eu desejo viver. E um exemplo prático sobre isso. Eu sei que tem gente que está pensando, cara, mas eu nunca passei por hipnose. Será que não? Eu vou dar um exemplo prático. Vocês, o corte de cabelo, a roupa que estão utilizando, a forma que você fala, o sotaque, nós fomos doutrinados para acreditar naquilo que nós acreditamos. E sem perceber, eu vou vivendo a vida acreditando que eu estou fazendo as minhas escolhas. Mas a maior parte dessas escolhas tem... Na neurociência tem algumas pesquisas interessantes que mostram que várias decisões são tomadas. Por exemplo, tem uma pesquisa que pega e pede para a pessoa deixar as duas mãos e coloca, basicamente pede para ela, olha, você vai fechar uma das mãos. E até de 6 a 7 segundos antes dele fechar a mão, e mesmo ele pensando que ele não estava pensando em qual mão ele iria fechar, já é possível detectar qual mão ele ia fechar. Ou seja, uma decisão racional, muitas vezes, ela é justificada, mas eu já tinha tomado ela antes. Um exemplo prático disso, quando nós vamos num restaurante, se a gente recebe umas balinhas, a probabilidade de dar uma gorjeta é maior. Ou se você chegou no restaurante, você estava com bom humor, mesmo que o atendimento tenha sido ruim, mas você estava bem, a probabilidade de você deixar uma gorjeta também vai ser maior. Nós somos hipnotizados e hipnotizamos o tempo todo. Para mim, hipnose não é um estado para o qual eu vou, mas um estado que eu estou e entendendo, é quase um estado de consciência, não um estado alterado. É um estado de consciência, na minha visão. A gente pode colocar que quando faz uma hipnose para melhorar algo, é como se estivesse reprogramando o cérebro? Tem definições. Eu gosto de dizer que você vai sim ter alterações, até neurológicas, dependendo. Tem até neurocientificamente, você consegue ver o cérebro trabalhando de forma diferente, mas eu gosto da ideia de um processo de amadurecimento do eu, sem pílula mágica. Eu não acredito na ideia de simplesmente, beleza, eu vou fazer 1, 2, 3, durma, seus problemas desapareceram. A gente queria. Mas eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Para algumas pessoas, em algum momento, isso vai ser possível em 1, 2, 3. Só que esse 1, 2, 3 é porque aquela pessoa estava preparada para aquele ponto. É o ponto de inflexão da vida dela. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo talvez passou por um momento desafiador e esse momento durou muitos anos. E de repente, cara, deu um clique e aquilo foi uma virada de chave. Essa virada de chave talvez seja quando ele se hipnotizou para entrar em um novo estado. E tem técnicas para conduzir essa virada de chave. Eu gosto de dividir em 4 momentos. O primeiro momento é o momento da tomada de consciência. Eu gostei muito do que você falou, Ju. Olha, eu tô com essa questão que eu quero resolver, essa questão. Ótimo! Por quê? Porque se eu tenho consciência, eu consigo melhorar. O que é a primeira coisa que uma pessoa precisa para sair de dentro da prisão? Imagina que eu estivesse em uma prisão. O que é a primeira coisa que eu vou precisar para sair de lá? Saber que tá preso. Muita gente pensa, ele tem que querer, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter... Não, ele vai precisar disso, mas depois. A primeira coisa é saber que está preso. Senão, a gente começa a conviver ali dentro daquela prisão e achar que a vida é assim. O famoso cair a ficha da pessoa. Isso. É como se a pessoa achasse que o normal é viver em depressão. O normal é viver com um transtorno de pânico. O normal é viver com o trauma travando a vida dele. Ou o normal é... E, de repente, ele toma consciência. Ao tomar consciência... Tem a segunda fase que eu chamo de inconformidade. Por que inconformidade? É como se a roupa velha não servisse mais. Eu fico incomodado com aquilo, não serve mais aquela roupa. Se tem técnica para isso, se você conduz a tomada de consciência de forma estratégica e promove a inconformidade, esse momento faz com que a pessoa comece a olhar o mundo de forma diferente. É o que eu gosto de chamar de quando você vê, não dá para desver. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu não sei se vocês já passaram por coisa parecida, mas
Quando eu era criança, eu vendia picolé na rua. E com 6 anos de idade, quando eu vendia picolé, eu não achava que aquilo era... Nossa, que eu tô sofrendo porque eu tô vendendo picolé com 6 anos. Pelo contrário, eu achava incrível porque eu chegava depois ia pra loja de R$1,99 e comprava brinquedo com o dinheiro do que eu tinha vendido. Então, era divertido. Eu morava em uma cidade pequena, não tinha violência, era tranquilo. Eu fazia amizade com as pessoas ali. Era divertido pra mim, o significado que eu estava dando. E uma coisa, eu cresci com uma mentalidade que parece que a minha visão era... Não, se eu ganhar um salário mínimo pro resto da vida tá bom, e é assim que vai ser. E eu tinha essa mentalidade. Uma das pessoas que mais me ajudaram, eu posso dizer que foi a minha esposa, a Lorena. Ela aumentou a minha visão de mundo, as minhas referências e também os meus pais. Porque eu vi o meu pai e a minha mãe sair de uma situação. Por exemplo, meu pai, ele já, por exemplo, foi boia fria na fazenda... Ele nasceu numa família com 11 irmãos, ele saiu de casa com 15 anos porque a mãe e o pai não tinham condição de criar todos os filhos e porque a mãe falou, cara, o melhor que você faz é sair daqui, porque senão, quando você tiver mais velho, você vai ficar igual aquele cara ali que tá capinando a roça com 70 anos de idade. E ele teve que se virar. E eu vi o crescimento dos meus pais. A minha mãe nasceu em um vilarejo, parece uma roça também, e eu vi o crescimento dela. Eu vi o crescimento. Minha mãe, depois ela montou uma loja, montou outra loja. Depois ela vendeu as lojas por qualidade de vida. Mas o que eu tô querendo dizer com essa história? Eles me hipnotizaram. Porque eu percebi que eles tiveram condição de crescer. Meu pai depois se tornou produtor rural, saindo do nada. Montou uma empresa hoje com mais de 200 colaboradores. E isso começou a me hipnotizar. Só que ainda eu tinha um receio dentro de mim, como se, cara, eu não preciso de dinheiro na minha cabeça. Então, tudo bem. Eu lembro quando falava assim, ó, coloca aí uma meta do que você deseja fazer. Eu escrevia, tipo, R$2.000 por mês. E eu achava aquilo que tava ao máximo. E uma coisa que mudou foi de dentro para fora. Eu ressignifiquei aquilo dentro de mim, eu fui hipnotizado. Eu entrei numa tomada de consciência muito forte, numa inconformidade que me moveu adiante, porque eu percebi, caramba, quando eu consigo ajudar mais pessoas, eu resolvo mais problemas, eu dei um novo significado para aquilo. Não tem a ver com só querer ganhar dinheiro, tem a ver com levar minha mensagem para o mundo, resolver outros problemas, porque a gente só é pago se a gente está ajudando alguém, o valor que a pessoa recebe tem que ser maior que o preço que ela paga para funcionar. E quando eu comecei a internalizar isso, os números começaram a mudar. Chegando a fazer faturamento de 1 milhão em 30 dias. E o que eu tô falando sobre? Esse processo, eu considero um processo hipnótico. O Romani, muito dele ali tem que ter se tornado um novo Romani. E às vezes isso não é fácil. A gente tem que deixar para trás um pouquinho daquelas convicções que tínhamos. Depois dessa fase da inconformidade, eu gosto de... A terceira fase eu chamo da fase da consistência. Porque essa fase aqui é uma fase que nem todo mundo está disposto a jogar. Tenho certeza que vocês já viram. Eu quero isso daqui. Eu quero empreender no digital. Aí depois, algumas pessoas começam a fazer. E quando as fazem consistentemente durante o tempo, e porque vai dar errado. Em vários momentos. Eu tenho certeza, se vocês já estão há mais tempo, já teve momentos que deram muita coisa deve ter dado errado. Pra mim, pelo menos... Não foi pouco, não. Então, vocês sabem bem. Essa fase da consistência, ela é muito transformadora. E eu gosto... Tem uma historinha. Posso contar aqui uma analogia? Lógico. Vamos lá. Uma analogia que eu criei, que eu chamo da gaiola dos ratos. Essa analogia basicamente diz o seguinte. Existe um ratinho. Ele estava vivendo lá na gaiola dele. E ele tinha ração, ele tinha rodinha e tinha mais ratinhos lá onde ele brincava. E para ele estava tudo tranquilo. E esse ratinho, eu me vejo nele. Talvez eu era ele. E talvez alguém que está assistindo aí possa se ver nele também. A gaiola já estava lá. Eu chamo isso de papel de figurante. Eu considero que 90% das pessoas no mundo vivem nesse papel, infelizmente.
É um ponto que parece... Não, eu não consigo mudar as coisas já estavam assim. Quando eu cheguei no mundo, já era assim. Então eu não posso questionar. Não dá pra mudar o mundo. Eu tenho só que me adaptar ao mundo. Eu não tô dizendo que é fácil. Só tô dizendo que é possível. E não tô dizendo que em vários momentos a gente também pode ter que se adaptar a algumas coisas que o mundo faz. Só que quando eu começo a tomar consciência que tem uma gaiola, que eu tô lá, mas que eu posso sair de lá, porque existe um mundo lá fora, é comum as pessoas que estão dentro daquela gaiola começarem a chamar a gente de louco. Os outros ratinhos. Fala, cara, mas você vai morrer, não tem ração. Mas o que vai acontecer? Não tem mundo lá fora. É só a gaiola que existe. E por ter nascido na gaiola, fica muito fácil acreditar que é só essa gaiola. Ou por estar tempo demais na gaiola. E essa gaiola pode ser uma condição financeira, pode ser um relacionamento, pode ser a vida profissional, pode ser o lado emocional. Tem várias analogias. E quando a inconformidade toma conta, e olha a palavra, inconformidade, a pessoa estava conformada, ela estava dentro de uma forma. Não cabe mais. E quando vê, não dá para desver. Isso eu chamo de sair do estado de hipnose para entrar em outro melhor. Só que aí vem o segundo estágio, que eu chamo de protagonista. O protagonista não necessariamente é aquele para qual a vida é mais fácil, mas é o que mais se transforma dentro de uma jornada. Lembra de Matrix? Olha como era o Neo no início e como é o Neo no final. É um protagonista. Não foi fácil, mas ele se transformou. E nem necessariamente precisa ser só o que tem o mais tempo de tela, mas é aquele que mais se transforma. E nem o que narra a história. O William Wallace, no filme Coração Valente lá, você pega a Elsa de Frozen, a transformação que ela tem, se você perceber, quem tá narrando a história de Frozen não é a Elsa, é a Anna. Ela que conta toda a história. E por que a Elsa é vista muito como protagonista? Porque ela se transforma muito mais dentro da jornada. E eu tô contando sobre isso porque existem desafios, é normal. Tem morro pra baixo e tem morro pra cima. E tudo bem. E eu gosto da analogia de carregar uma rocha. Quando a gente tá carregando a rocha morro acima, tá chamando a gente de doido. Mas em algum momento a rocha vai rolar morro abaixo, vai ficar mais fácil. Falar, olha como ele tem sorte, cara, olha como as coisas são fáceis pra ele. E de repente vem outro morro. E tudo bem. O protagonista, ele tem consciência que se o mundo está assim, ele não tá olhando pro mundo que deram pra ele, mas pro mundo que ele pode construir a partir do que deram pra ele. E entende, inclusive, que a vida não necessariamente é justa como ele gostaria. Porque ninguém se frustra com fatos. As pessoas só se frustram com expectativas em relação a eles. Ninguém... percebe isso. Se algo me acontece e eu fico inconfortável... Nossa, isso é muito ruim. É porque eu tinha uma expectativa errada. Inclusive, a minha definição de imaturidade é não saber criar expectativas. Uma pessoa madura é aquela pessoa que consegue criar expectativas ótimas. E criar expectativas ótimas não é não criar expectativas. É saber dar expectativas ótimas. Onde você consegue performar bem, você consegue se transformando. E no final dessa jornada ali, é quando o ratinho sai da gaiola, ele passa desafios, talvez ele tenha que achar a própria comida, ele tá vivendo o papel de protagonista. Mas eu gosto de chamar esse final da jornada, eu dei esse nome de transformacional, que é aquele cara que volta pra abrir a portinha da gaiola para outras pessoas. E fala, pode vir que tem um mundo... Que tem um mundo ali diferente, que ajuda a construir esse mundo. Se for parar pra pensar, todas as pessoas que têm negócios grandes ou fazem a diferença, têm impacto no mundo, você pode até não concordar ou não gostar do que elas estão fazendo. Mas elas fazem esse papel. Elas estão transformando as coisas. E às vezes me perguntam, Romano, mas você é louco, você fala que você gosta de mudar o mundo. Mas isso é coisa de criança, Romano. Cara, mas se eu não acreditar nisso, é o mundo que começa a me mudar. Faz todo sentido. Eu tenho isso muito forte. E pra mim, a metodologia de hipnose que eu trabalho é muito esse processo. Eu chamo de gerar esse momento de tomada de consciência muito forte, ajudar a pessoa a sair da gaiola e trilhar esse caminho
tendo a consistência para chegar lá.